Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, hoje nós temos mais uma aula do curso de História Medieval 2, na verdade uma aula de continuidade de uma série de duas aulas que nós estamos gravando sobre as cruzadas, tá bom? Então, se você não assistiu a primeira parte, ou seja, a primeira videoaula sobre as cruzadas, está aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar. Recomendo que você assista, caso você não tenha assistido. Se você é meu aluno, você já assistiu. Se você não é meu aluno, mas está acompanhando o canal, recomendo que você assista primeiro. É importante porque na primeira aula nós discutimos todo o contexto que leva ao movimento das cruzadas e hoje, nessa videoaula específica, nós vamos discutir como foi cada uma das 8 cruzadas oficiais e das 2 cruzadas extraoficiais, todos no Oriente, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção só mais uma vez para a nossa bibliografia. Olha só. A bibliografia básica que nós utilizamos desde a aula passada é essa aqui, do Hilário Franco Júnior, As Cruzadas, ok? Da coleção Tudo é História, número 34, sexta edição, da editora Brasiliense. É uma bibliografia ainda do final da década de 80, mas uma bibliografia importante que traz uma discussão bastante didática sobre as cruzadas, tá bom? Como na aula passada, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser acessar essa bibliografia, tá bom? Vamos lá. Começamos então lembrando o que nós discutimos na aula passada. Na aula passada nós discutimos o que foram as cruzadas, algumas definições básicas, características básicas, enfim, o que é uma cruzada, o que foi esse movimento importante na história do cristianismo. Discutimos as motivações materiais, portanto, todo o contexto histórico envolvendo o contexto comercial, a expansão demográfica, a interessante questão dos secundogênitos e os interesses de fato da igreja em promover as cruzadas. E por fim, terminamos falando sobre as motivações psicológicas. Falamos de 3 elementos fundamentais do ponto de vista psicológico da mentalidade medieval para se entender de fato o que foram as cruzadas: a contratualidade, a belicosidade e a religiosidade. Muito bem, enfim, na aula de hoje nós vamos para esse último ponto, mas absolutamente importante, que é justamente o que foi cada um desses movimentos, tá? Como foi, o que levou, quais as consequências de cada uma dessas cruzadas, ok? Então nós começamos aqui com a chamada Cruzada Popular, para a gente entender esse movimento importante. Vamos lá. Fruto do entusiasmo popular pelo discurso de Urbano II no Concílio de Clermont, a Cruzada Popular aconteceu em 1096 e contou com a fervorosa pregação e incentivo de um monge chamado Pedro o Eremita. Não possuía nenhum tipo de planejamento, por isso passaram grandes necessidades dos caminhos, e boa parte daqueles milhares de peregrinos que tinham partido em abril de 1096 morreu durante a viagem. Então, olha só, para a gente começar. Nós vimos na aula passada que as cruzadas começaram com uma pregação importante e forte da igreja no Concílio de Clermont pelo Papa Urbano II. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Quando o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, faz uma pregação fervorosa, uma pregação entusiasmada sobre as cruzadas, chamando as pessoas a se mobilizarem, chamando os barões principalmente, os condes, os nobres, enfim, a se mobilizarem pela libertação da Terra Santa. E nós vimos na aula passada o quanto foi importante, o quanto foi decisivo o peso da religiosidade, a ideia
da peregrinação a Jerusalém, a ideia da libertação de Jerusalém e da Terra Santa, das mãos dos muçulmanos, a maneira como a Igreja Católica lidou com a mentalidade popular, com a crença no purgatório, com a crença no poder e eficácia das indulgências, enfim, todo esse contexto que nós discutimos na aula passada levou Urbano II durante a sua pregação, a ele e Pedro Eremita, esse monge da foto que eu coloquei aqui no slide, a fazer uma pregação extremamente entusiasmada, extremamente empolgante sobre as cruzadas, e o resultado foi que não só os nobres se empolgaram, mas também as pessoas pobres, os miseráveis, todos evidentemente com desejo de se tornar um cruzado, com desejo de se tornar um soldado de Cristo, na esperança de receber da Igreja Católica uma indulgência, a salvação para si e para os seus entes queridos no purgatório. Portanto, quando houve essa pregação no Concílio de Clermont, em 1096, antes dos nobres partirem, de fato, para o início da primeira expedição ao Oriente, para a efetivação da primeira cruzada, houve uma cruzada, digamos que informal. Por quê? Porque as pessoas simples, os pobres, especialmente a partir das diversas pregações de Pedro Eremita, se mobilizaram e construíram uma peregrinação popular, portanto uma peregrinação sem o aval de fato da Igreja Católica, pelo menos enquanto instituição, sem a proteção militar de fato daqueles que nessa sociedade de ordens, como a gente viu nas aulas anteriores sobre o feudalismo, que eram responsáveis de fato pela batalha, que eram os nobres, simplesmente essas pessoas partiram em direção ao Oriente, numa grande peregrinação de pobres, de miseráveis, que sofreram com as limitações materiais ao longo do caminho e, evidentemente, com a falta de proteção. O resultado foi absolutamente triste, mas eu chamo a atenção, antes de mais nada, para a gente tentar entender uma coisa. Quando a gente fala, imagina, né, a gente está falando do século XI, a gente está falando de um papa pregando em Clermont, ou seja, no interior da França, e de uma Europa inteira em chamas de entusiasmo pelo movimento das cruzadas. Como é que isso acontece? É evidente que não tem televisão, é evidente que não tem internet, que não tem Facebook, que não tem YouTube, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e se empolguem dessa maneira. Tudo isso acontece exatamente por meio da própria igreja. Tá? São os padres, influenciados pelos bispos que estavam no concílio, que vão espalhar, pulverizar esse grande entusiasmo, essa grande pregação, essa grande ideia, essa grande necessidade de caminhar em direção ao Oriente para libertar a Terra Santa das mãos dos chamados infiéis. Tá bom? Então, existe uma teia de poder, de micropoderes dentro da Igreja Católica, que vai levando de cada bispo que estava no Concílio de Clermont essa mensagem do Papa Urbano II, esse entusiasmo da pregação dele, e espalhando por cada padre, por cada paróquia, por cada micro-região de domínio da Igreja Católica, e se espalhando, enfim, para todas as pessoas que escutavam as pregações de cada missa, de cada pequeno ato cerimonial da igreja durante esse período, tá bom? E percebam o quanto essas redes de micropoderes da própria Igreja Católica ao longo de toda a Idade Média são importantes e impactantes na divulgação da mensagem religiosa, tá bom? Mas voltando aqui para a cruzada então, vamos ver o que aconteceu. Então, como disse o próprio Hilário Franco Júnior, na página 40, boa parte daqueles milhares de peregrinos que tinham partido em abril de 1096 simplesmente morreu durante a viagem, ou seja, não tinham a menor condição de prosseguirem o seu caminho. Então, olha só, aqui uma imagem interessante representando essa pregação de Urbano II sobre as cruzadas, a maneira como as pessoas se empolgaram, se entusiasmaram com a cruzada. Mas vejam, essas pessoas então, esses milhares de peregrinos saíram, é importante a gente perceber isso, né? Saíram de vários pontos da Europa, especialmente por terra, até chegar na região do Mar Mediterrâneo, já próximo do Oriente. E quando chegaram lá, quem sobreviveu, evidentemente, a gente está falando de uma marcha de milhares de quilômetros, de pessoas completamente despreparadas, sem comida, sem provisões,
sem proteção militar, o que é mais importante. Imagina o que se passava na cabeça dessas pessoas, simplesmente acreditando que por estarem lutando em nome de Deus contra os inimigos da própria cristandade, portanto do próprio Deus, essas pessoas chegariam lá e teriam auxílio divino, porque praticamente sem armas, sem proteção militar, sem qualquer tipo de organização, sem liderança, essas pessoas simplesmente partiram em direção ao Oriente. Quando chegaram no Império Bizantino, portanto nas portas do Império Romano do Oriente, vejam, o imperador bizantino e, na verdade, os bizantinos de uma maneira geral, especialmente o imperador Aleixo, simplesmente desprezam aqueles que chegaram porque não tem nenhum aspecto de nobreza, mas simplesmente uma população de miseráveis. Existe uma ajuda do imperador bizantino para o transporte dessas pessoas, né? Ou seja, para chegar ao Oriente, para tentar libertar o Oriente, mas é seguido simplesmente de uma desgraça no campo de batalha. Então, a primeira coisa importante, é óbvio que o Império Bizantino tinha total interesse no movimento das cruzadas. Por quê? Porque o Império Bizantino estava sofrendo com a pressão dos muçulmanos, os muçulmanos já estavam chegando às portas basicamente de Constantinopla, da região que envolvia Constantinopla, já tinham dominado toda a parte leste do Império Oriental do mundo bizantino, portanto toda a região do Oriente Médio, do Oriente Próximo já estava na mão dos muçulmanos, e o Império Bizantino simplesmente não tinha condições de lutar sozinho. Então o auxílio do Ocidente era absolutamente importante para os bizantinos nesse momento. O que acontece é que esses primeiros cruzados, entre aspas, que chegam ao Império Romano do Oriente não têm a menor condição de batalha. O imperador bizantino, apesar do desprezo, auxilia no transporte desses miseráveis para o campo de batalha, para enfrentar os muçulmanos e, evidentemente, o resultado é uma desgraça. Okay? Olha só, página 40, a descrição de um cronista da época sobre o desespero das pessoas, desses milhares de miseráveis num campo de batalha à espera do auxílio divino. De tal modo os nossos sofreram sede, que alguns abriam as veias de seus cavalos e jumentos, a fim de beber seu sangue. Outros pediam a um companheiro que colhesse com as mãos a urina para ela mitigar a sede. Outros ainda escavavam o solo úmido, deitavam-se e espalhavam terra no peito, tamanho era o ardor da sua sede. Isso é um trecho de crônicas sobre o que sofreram essas pessoas, sem qualquer tipo de preparo, sem qualquer tipo de condições de empreender uma viagem ou sequer uma luta como essa. Ou seja, na verdade nem chegaram a enfrentar de fato os muçulmanos porque não foi preciso. No momento em que tiveram que atravessar os primeiros desertos do Oriente Médio, simplesmente cederam à falta de condições materiais, à falta de auxílio material para empreender de fato um movimento como esse. Tá bom? Agora, é importante a gente perceber isso. Tá? Uma viagem, se hoje já é complicado você imaginar uma viagem de uma pessoa da Europa Ocidental a pé para o Oriente, imagina numa época como essa, sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de provisões para sustentar essas pessoas ao longo de uma peregrinação como essa. O resultado, evidentemente, foi uma desgraça, fruto de dois fatores importantes. Primeiro, da própria desorganização, mas ao mesmo tempo do entusiasmo. Né? Esse entusiasmo religioso que fez com que essas pessoas acreditassem que Deus iria prover todas as necessidades deles no caminho, já que eles estavam lutando em nome do próprio Deus contra os seus inimigos. O resultado foi desastroso. Né? Vamos lá, então, essa foi a chamada Cruzada Popular. A primeira cruzada de fato, portanto, a cruzada oficial, começa no mesmo ano de 1096, portanto, logo depois que os populares, que as pessoas simples partiram para a Terra Santa, os barões, a nobreza de uma maneira geral, se organizou para poder fazer de fato esse movimento organizado, liderado, planejado em direção ao Oriente. Então essa cruzada, essa primeira expedição oficial em direção ao Oriente, visando libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos, foi formada pela nobreza de fato, então pelos barões, com basicamente 4
frentes, digamos assim, militares provindas da própria Europa. Primeiro dos franceses do norte, chefiados por Hugo de Vermandois, tá? Os franceses do leste e alemães, chefiados por Godofredo de Bouillon, esse da imagem, montado no cavalo. Os franceses do sul por Raimundo de Saint-Gilles, tá? E os normandos do sul da Itália, liderados por Bohemundo de Taranto. Aqui é importante a gente perceber um aspecto fundamental. A França, de fato, é quem vai empreender a maior parte das batalhas nas cruzadas, e aqui a gente tem pelo menos 3 a 4 lideranças importantes franceses. Tá? Por quê? Isso mostra o poder do feudalismo e a maneira como o feudalismo se estruturava. Por mais que a França tivesse o seu rei, tá? Esse país não é um país cujo poder está centralizado totalmente nas mãos do rei. Pelo contrário, na verdade, esse processo de formação das cruzadas, de ida ao Oriente, formando essas expedições militares, ajudaram fundamentalmente a esse processo de centralização do poder nas mãos do rei, nas mãos do monarca na França, tá bom? A gente vai ver nas próximas cruzadas a presença importante do rei posteriormente. Agora, nesse primeiro momento, são lideranças, os chamados barões, mas de barões aqui é uma expressão geral para esses títulos de nobreza, que do norte, do leste, do oeste, do sul, portanto, que vão se organizar em torno dos seus estandartes, em torno dos seus próprios vassalos para chegar às cruzadas. Curiosamente, foi o movimento mais vitorioso das cruzadas, foi justamente esse primeiro, porque o restante já passou por uma série de problemas que não teve o resultado positivo desse primeiro. Evidentemente que não é por conta só disso, não. A gente vai ver os fatores que levaram a isso, ok? Mas olha só, os primeiros problemas políticos já começaram com o imperador bizantino Aleixo, página 41. O imperador bizantino Aleixo I exigiu dos chefes cruzados um juramento de fidelidade e o compromisso de que as primeiras terras conquistadas fossem entregues a Bizâncio. Óbvio, né? Então, imagina isso, né? Você sai das suas terras, mobiliza um contingente militar imenso para a época. Esses contingentes militares se organizando uns com os outros com diferentes lideranças, portanto com diferentes visões não submetidas umas às outras. Essas pessoas saem do Ocidente, chegam no Oriente, quando estão às portas do campo de batalha, o imperador bizantino Aleixo I diz: olha, vocês vão passar, mas só vão passar se fizerem um juramento de fidelidade a mim e se jurarem que as primeiras terras conquistadas serão entregues ao Império Bizantino. Aí já criou um problema, evidentemente. Por quê? Porque ou você desperdiça todos esses recursos e esforços empreendidos até ali, ou você se submete ao Imperador Bizantino. Isso levou à primeira tensão que vai resultar depois nas dificuldades políticas após a conquista da Terra Santa. O fato é que houve essa submissão, não sem protesto, dos cruzados ao Império Bizantino, que os deixou passar, que os apoiou, evidentemente, militarmente nesse empreendimento contra os muçulmanos, e as conquistas foram certeiras. Olha só, o resultado então foi que no ano de 1099, Jerusalém, portanto a cidade celestial, a cidade mais desejada e cobiçada durante todo esse movimento das cruzadas pela Europa Ocidental, foi conquistada no ano de 1099. Então, e aí eu trago para a gente refletir um trecho na página 43 e 44, de um cronista, mais uma vez, que Hilário Franco Júnior traz para o seu texto, mostrando o que foi a tomada de Jerusalém. Perseguiam, massacravam os muçulmanos até o Templo de Salomão, onde houve tal carnificina que os nossos caminhavam com sangue até os tornozelos. Depois do que os muçulmanos vivos arrastavam seus mortos para fora da cidade, diante de suas portas, formavam montes tão altos como casas. Depois, os cristãos rezaram e agradeceram a Deus pela vitória. Jerusalém era novamente sua. Então vejam, tem um livro muito bacana que eu recomendo a vocês também, chamado As Cruzadas Vistas pelos Muçulmanos. É um livro fantástico, também do final da década de 80, talvez uma das obras mais interessantes para se pensar as cruzadas do ponto de vista contrário do que a gente comumente vê na historiografia, portanto, do ponto de vista dos próprios muçulmanos. É um livro que narra as crônicas e os escritos
do ponto de vista dos muçulmanos, sobre os cruzados, sobre os cristãos chegados do Ocidente no Oriente, tá bom? Mas também, além deles, e aí depois, quem sabe, eu quero ver se eu gravo uma videoaula específica só sobre o ponto de vista dos muçulmanos em relação aos cruzados, embora, né, nessa aula a gente vai ficar especificamente, por conta da questão do tempo, do espaço, a gente vai ficar só na visão dos cristãos, portanto, só na bibliografia, na historiografia construída pelo Ocidente sobre o Oriente, mas nas próprias crônicas dos próprios cristãos, as narrativas são interessantíssimas, como essa trazida pelo Hilário Franco Júnior. Vejam, a carnificina, o massacre foi tão absurdo, tão intenso, que, segundo os cronistas da época, os cristãos, ao final da batalha e da tomada da cidade de Jerusalém, caminhavam com sangue até os tornozelos. Os próprios muçulmanos, sobreviventes dessas batalhas, foram obrigados a empilhar os corpos dos seus próximos, portanto, dos muçulmanos mortos em batalha, que chegavam à altura das casas. Nas narrativas dos próprios muçulmanos, nesse livro que eu acabei de mencionar, que inclusive eu vou deixar também o link aqui na descrição para quem quiser adquirir esse livro, que é um livro realmente muito bacana e que eu quero de fato gravar depois uma videoaula específica sobre isso. Os próprios muçulmanos também narram que foi de tal forma traumatizante essa batalha de Jerusalém, essa tomada de Jerusalém, que séculos depois, ainda as memórias dessa batalha sobreviviam nas narrativas memoriais, enfim, na maneira como as pessoas passavam, os mais velhos para os mais jovens, as narrativas dessas histórias. O fato, enfim, é que, em nome de Deus, os cristãos tomaram a cidade de Jerusalém. Os muçulmanos nada puderam fazer por duas razões importantes. Primeiro, porque havia uma divisão política, como a gente falou nas aulas sobre a expansão muçulmana. Se você não assistiu, está aqui o link na descrição do vídeo sobre o Império Muçulmano, a divisão entre sunitas e xiitas. Essa divisão dentro do próprio islamismo fez com que os muçulmanos nesse momento estivessem brigando uns contra os outros e não esperassem, evidentemente, uma investida militar desse porte, desse tamanho do Ocidente sobre o Oriente, tá bom? Então isso facilitou a conquista cristã, a conquista ocidental sobre os muçulmanos. O fato, então, é que Jerusalém foi tomada debaixo de sangue, mas foi tomada. Os muçulmanos foram expulsos dessas terras do chamado Oriente Próximo, portanto, dessa região da Palestina, e ali se formou estados cristãos. Ou seja, resolvendo a princípio aquilo que era o desejo, como a gente viu na aula passada, as necessidades e desejos materiais dos cristãos, da cristandade, dos ocidentais em relação às terras do Oriente. Okay? Então vejam aqui no mapa, houve então a formação de reinos cristãos no Oriente Médio. De maneira especial, 4 reinos. Aqui, o reino de Jerusalém, então a gente tem esse reino importante aqui tomado em 1099, o condado de Trípoli, o principado de Antioquia, o principado armênio da Sicília e o condado de Edessa. Peraí, professor, por que um chama reino, um chama principado e dois chamam principado e 2 chamam condados? Porque isso depende, evidentemente, do título de nobreza a quem foi conferido essa terra recém-conquistada, tá bom? Então, no caso dos condados, foi conferido a um conde, que normalmente está submetido ao soberano dessa região, que está no reino, evidentemente, de Jerusalém, portanto, o rei de Jerusalém passa a ter autonomia política, embora submetido à cristandade, portanto, ao Ocidente, enquanto os principados são de príncipes, não necessariamente filhos do rei, tá? Isso é um elemento importante. Príncipe nem sempre é filho do rei, príncipe é uma hierarquia do ponto de vista do título de nobreza abaixo do rei, e normalmente os filhos do rei recebem esse título quando recebem as terras e se tornam vassalos do próprio rei, tá? Então um filho de um determinado rei que não é ainda vassalo do rei, ele não é um príncipe de fato, apesar da gente sempre utilizar essa nomenclatura por ser filho do rei, mas ele deve receber um principado, portanto uma parte dessas terras, se submetendo ao próprio pai como vassalo, mas de fato não há necessidade de ser filho do rei. Pode ter vários príncipes, portanto nobres, que recebem esse título de terra
que recebe essa parte de terra e, portanto, esse título de príncipe, tá? A partir de um principado. E abaixo do principado, o condado, portanto, o conde, tá? O visconde que estaria abaixo do conde também. Então, essa hierarquia é importante para a gente entender o porquê dessas nomenclaturas. Mas o fato, então, é que existe algum grau de autonomia em cada um desses estados cristãos, mas o principal deles, evidentemente, é o Reino de Jerusalém, que vai ser tomado e fundado, de fato, em 1099. Ok? Espero que esteja claro, pessoal. Essa foi a grande vitória cristã. Daí para frente, a ladeira abaixo. Então, olha só, o que aconteceu? Em 1144, os muçulmanos já tinham se organizado, quase 50 anos depois da sua derrota imposta pelos cristãos ocidentais nessa primeira investida, nessa primeira cruzada. Os muçulmanos tiveram tempo de se reorganizar, especialmente em torno de uma liderança militar que se tornou emblemática no Ocidente, no Oriente, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, que é Saladino. Os muçulmanos, de fato, se reorganizaram e, em 1144, os muçulmanos começaram sua investida sobre os estados cristãos do Oriente. Agora, é importante a gente perceber, esses estados cristãos estavam rodeados pelos muçulmanos. Imagina o que é a situação de tensão, a situação de instabilidade política nessa região do mundo que talvez tenha passado algumas poucas décadas em toda a história da era cristã, mesmo a era pré-cristã, sem guerra, sem tensões, né? Essa é uma região absolutamente tomada de tensões, tomada de conflitos durante toda a sua história. Mas imagine esses estados cristãos, a insegurança desses cristãos, daí a necessidade, inclusive, da criação das ordens militares, sobre as quais nós vamos falar numa videoaula mais para frente. Mas imagina a situação de tensão desses cristãos, vivendo ali, basicamente, de um lado, o mar Mediterrâneo, do outro, só reinos, só estados muçulmanos, o tempo inteiro se organizando para retomar esses estados dos cristãos. Isso aconteceu, então, em 1144, já no condado de Edessa. Portanto, essa região que você pode perceber aqui no mapa, que está mais ao oriente e, portanto, mais próximo desse conjunto de estados islâmicos já organizados em toda a região da Europa Oriental e em toda a região da própria Ásia Central e Oriental. Tá bom? Então, em 1144, os muçulmanos retomam o condado de Edessa e forçam os cristãos a organizar uma nova expedição militar para tentar expulsar os muçulmanos e, ao mesmo tempo, proteger os estados cristãos sob ataque em toda essa região do Oriente Médio. Então, reuniu 3 contingentes importantes. Um contingente alemão, liderado pelo próprio imperador Conrado III, portanto, do Sacro Império Romano Germânico, um contingente francês liderado pelo próprio rei da França, Luís VII, e um de europeus do norte, portanto, uma união de outros europeus da região norte, especialmente ingleses, flamengos, portanto, da região da Grã-Bretanha e da região onde hoje está localizada basicamente Bélgica, Holanda, enfim, os flamengos e frísios. Os cristãos sofreram uma derrota exponencial, marcada pela pouca coesão interna de suas lideranças políticas. Portanto, os cristãos foram praticamente massacrados, não conseguiram se organizar, como talvez nunca tivessem organizados de fato, justamente pelo fato dessas tensões políticas internas no mundo cristão não permitiram a coesão de fato organizada dessas cruzadas. Mas, ao contrário da primeira cruzada, os muçulmanos estavam muito bem organizados, estavam muito bem equipados e com uma liderança forte e implacável, chamada Saladino. Tá? Esse senhor aqui representado no filme Cruzadas, um filme muito bacana que eu recomendo também assistir, quem tem interesse na ilustração, na representação cinematográfica sobre as cruzadas. Esse ator é o ator que representa Saladino, e Saladino foi a principal liderança militar muçulmana que chegou a retomar então Jerusalém no ano de 1187. Então, com o fracasso da Segunda Cruzada, Saladino ascendeu de fato e chegou a retomar o reino de Jerusalém, quase todos os estados cristãos de fato conquistados na Primeira Cruzada, e se tornou o mais importante sultão do Egito ao Oriente Médio
vivo nesse momento e como principal liderança militar, Saladino. E aí um dado importante, Saladino ainda hoje é uma figura emblemática, seja no mundo muçulmano, seja no mundo cristão, tá? Pelo menos no mundo cristão que estuda ou que tem algum tipo de memória sobre as cruzadas. Saladino é representado como sendo absolutamente cortês, respeitado pelos cristãos, é interessante isso, né? Alguém que é respeitado justamente por sua diplomacia, respeitado por sua posição bastante cavalheiresca, é um atributo que normalmente é colocado a Saladino, mas ao mesmo tempo militarmente implacável. A gente vai ver como que Saladino se sai com a terceira cruzada e como que essa figura vai se tornando emblemática, seja no Ocidente, seja principalmente no Oriente, quando se torna a liderança que retoma de fato para os muçulmanos os estados perdidos para os cristãos. Agora, um detalhe importante que é fundamental a gente destacar. A cidade de Jerusalém, e essa região do Oriente Médio, também é importante para os muçulmanos e ainda hoje é motivo de conflito entre cristãos e muçulmanos, especialmente israelenses e palestinos, porque se para os cristãos e para os israelenses, se para os cristãos e para os judeus, Jerusalém é fundamental, seja pela a história, né, que contém no Antigo Testamento dessa chamada Terra Prometida, seja por de fato o seu lugar onde teria acontecido a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, portanto uma terra vista como absolutamente santa, para os muçulmanos também teria sido o lugar onde Maomé teria tido a experiência de ascensão aos céus e por isso um local também sagrado. Tá? Então é um lugar sagrado para as três religiões, e no caso de cristãos e muçulmanos aqui, essa briga pela cidade de Jerusalém, pela região de Jerusalém é importantíssima. Agora, do ponto de vista político e geográfico, Jerusalém também tem uma importância estratégica muito grande, porque é justamente essa região da Palestina que está de frente para o mar Mediterrâneo, portanto, o controle de toda a rota comercial existente ali é fundamental para a gente entender o interesse nessa região. E claro, nos dias de hoje, petróleo, ok? Pouco mais de 40 anos depois do fim da Segunda Cruzada, do fracasso da Segunda Cruzada, os muçulmanos continuaram investindo sobre os estados cristãos que nada puderam fazer até a tomada de fato do reino de Jerusalém por Saladino em 1187. Okay? Não restou outra alternativa aos cristãos a não ser a organização de uma nova cruzada e agora com força total. Tá bom? Então a terceira cruzada começa em 1189, portanto, pouco tempo depois da tomada de Jerusalém. Percebam que a tomada de Jerusalém é muito emblemática, portanto os cristãos estão desorganizados praticamente 50 anos depois do fim da primeira cruzada, então a gente tem duas gerações passando desde a derrota da segunda cruzada, mas a tomada de Jerusalém, de fato por Saladino, é aquilo que tem aquele impacto maior na mentalidade cristã da época. E essa tomada de Jerusalém fez com que o mundo cristão, que a própria Igreja Católica, que os estados cristãos se organizassem novamente em uma terceira cruzada. Agora, tomando como força total a organização das expedições militares pelos três principais monarcas da época. Vejam, basicamente, os três grandes exércitos da Europa se reuniram. O exército sob o rei Felipe Augusto, ou Felipe II da França, esse aqui, dessa fotinha, tá? Ou dessa figura, né? O rei inglês Ricardo Coração de Leão, também reconhecido pela sua força e pelo seu talento militar, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou também, grosso modo, o imperador alemão, Frederico Barbarruiva, ou Frederico Barbarossa, ainda um nome absolutamente importante na tradição alemã, com ruas, com avenidas, com praças, enfim, Barbarossa, ainda hoje, por exemplo, é uma região, uma estação de trem importante na cidade de Berlim. Justamente por conta daquele aspecto mítico, né, de Barbarossa, de o próprio Felipe Augusto, Felipe II, que estava reunindo em torno de si um poder mais centralizado
da monarquia, que na verdade os 3 monarcas têm esse poder muito mais centralizado, e o próprio Ricardo Coração de Leão, uma figura também emblemática, uma figura importante do ponto de vista do imaginário popular sobre a força militar da Inglaterra. Agora, tem um filme muito legal que fala um pouco, relata trechos das cruzadas, mas que mostra esse imaginário em torno de Ricardo Coração de Leão, que é o filme Robin Hood, de 2010, que é uma tentativa interessante de se fazer uma versão histórica do lendário Príncipe dos Ladrões, né, o Robin Hood. E o início do filme, para quem assistiu ou para quem tem interesse em assistir, esse filme do Robin Hood mostra, durante o início do filme, a ida de Robin e os seus companheiros para as cruzadas em torno do exército de Ricardo Coração de Leão, né? Com a morte do rei, voltam para a Inglaterra e começam toda a história específica, também baseada em um livro fantástico, uma história fantástica, que é a do retorno, o regresso de Martin Guerre, ok? Mas enfim, então a gente tem aqui 3 imperadores importantes, 3 imperadores que têm um imaginário militar, né, que tem uma força militar importante, um imaginário em torno deles sobre esse poderio militar. Ou seja, a Europa reúne sua força total, reúne todo o seu poder militar e vai em direção novamente ao Oriente, agora para retomar de vez Jerusalém e os estados cristãos recém-fundados, basicamente, no século anterior, das mãos dos muçulmanos. Só que o resultado não foi bem aquilo que se esperava. Olha só, primeiro porque Frederico Barba-Ruiva, na travessia de um rio na Ásia Menor, morre. Então, o primeiro desastre acontece aí. Essa grande liderança militar, essa grande figura do poder militar alemão, durante a travessia de um rio, morreu. Então já começa esse primeiro desastre aí. Segundo, os dois, e aí, claro, com a morte do rei, não há necessidade de seus vassalos continuarem a guerra, e basicamente todo o contingente alemão simplesmente regressa ao Sacro Império, abandonando as cruzadas. Então, o primeiro desfalque, né, de 1/3 desses 3 exércitos importantes já desfalca, chegando na Ásia Menor, chegando na região das cruzadas, com a morte de Frederico Barbarossa ou Barba-Ruiva. Okay? Os sobreviventes, Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto, têm uma desconfiança mútua e uma rivalidade grande entre eles, que faz com que Felipe Augusto simplesmente abandone a cruzada. Basicamente, os dois embarcam juntos, ou pelo menos assim, os seus exércitos embarcam juntos no Mediterrâneo em direção à Palestina. Só que os dois são acometidos de doenças, os dois passam por dificuldades ao longo do caminho, nessas travessias. É preciso lembrar que não é fácil, principalmente na época, a gente está falando de um período anterior às grandes navegações, portanto, anterior à invenção de uma série de elementos e instrumentos importantes para a navegação. Esses navegantes passavam por dificuldades imensas ao longo do caminho. E Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto, ou Felipe II, enfrentaram dificuldades que aumentaram ainda mais a rivalidade e a tensão entre os dois. Felipe Augusto avança sobre o reino de Acre, na região ali também da Palestina. Não vou entrar no mérito específico da fundação do reino do Acre, justamente por conta da dificuldade de tempo nessa videoaula, mas nas aulas que eu vou falar sobre, especialmente, os templários, a gente vai falar da importância da fundação do reino de Acre. Mas Felipe Augusto vai avançar sobre Acre, esperando a chegada de Ricardo Coração de Leão para a tentativa de tomada desse reino, mas Ricardo Coração de Leão desvia-se do caminho para a tentativa de tomada de Chipre, uma outra região importante também da Palestina. Consegue tomar Chipre e depois é que vai para o auxílio de Felipe Augusto no reino de Acre. Aumenta ainda mais a tensão entre os dois, até que Felipe Augusto simplesmente abandona a Terceira Cruzada e deixa Ricardo Coração de Leão praticamente sozinho com seu exército diante de todo o poderio militar de Saladino. O resultado não pôde ser outro a não ser a negociação, né? Então, Ricardo Coração de Leão, diante da impossibilidade de fato vencer essa guerra das cruzadas, vai simplesmente propor a Saladino, que também tem o seu exército já de certa forma debilitado pelo o avanço
inicial de Frederico Barba-Ruiva pelo norte e de Filipe Augusto também pelo reino de Acre, cede a um acordo com Ricardo Coração de Leão, mantendo Jerusalém sob o poder dos árabes, mas alguns territórios da Síria, especialmente aqueles dominados até então na mão dos cristãos, portanto, sob domínio dos cristãos. Okay? Resultado, então, a Terceira Cruzada foi um fracasso. Não se conseguiu a retomada de Jerusalém, não se conseguiu uma coesão entre as lideranças cristãs e apenas alguns estados cristãos retomados permaneceram sob a mão dos cristãos a partir desse acordo cordial entre Ricardo Coração de Leão e Saladino. E claro, significa que cristãos, significa que os ocidentais permanecem na região fronteiriça com os muçulmanos em tensão. Eu chamo atenção para esses detalhes porque às vezes a gente fala de política, né, de organização militar, etc., e esquece de pensar nas pessoas. Imagina a situação dessas pessoas, a situação de tensão, o convívio com a tensão e o medo constante, rodeado por inimigos o tempo inteiro, pressionando, se não pressionando militarmente, pelo menos do ponto de vista da tensão, da possibilidade de invasão o tempo inteiro. Daí a necessidade da criação de ordens militares que ficassem ali, naqueles lugares do Oriente Médio, protegendo e garantindo a segurança dessa população. Principalmente no caso do Reino de Jerusalém dos Templários, a gente também vai gravar uma videoaula sobre isso, mas também dos hospitalários, dos teutônicos e uma série de outras ordens, pequenas ordens militares que se instalaram ali e tanto faziam essa travessia de peregrinos que tinham, especialmente durante o domínio cristão de Jerusalém, faziam a peregrinação aos estados cristãos no Oriente, seja na proteção dos cristãos que estavam ali instalados. Ok? Dando continuidade, então, com o fracasso da Terceira Cruzada, houve a necessidade, portanto, da organização de uma nova cruzada. Só que essa Quarta Cruzada, aí já começa um movimento que a gente pode chamar de desvirtuação, de fato, dos ideais e dos objetivos primeiros do que foram o movimento das cruzadas. Então vamos lá. Basicamente, um século depois da realização da Primeira Cruzada, pouco mais, um século e tanto depois da realização da Primeira Cruzada, o imperador bizantino Aleixo solicitou novamente auxílio dos ocidentais na reconquista dos estados cristãos sob a mão dos muçulmanos, justamente por conta da pressão que os muçulmanos faziam sobre os estados cristãos, especialmente após a morte de Saladino. Os cristãos ocidentais atenderam aos pedidos dos bizantinos e enviaram uma nova expedição militar, uma nova cruzada ao Oriente para a retomada dos estados recém-conquistados, século e pouco antes, pelos cristãos nas mãos dos muçulmanos. Agora, o problema foi o que aconteceu no caminho. Então, olha só, basicamente um século e pouco depois da realização da Primeira Cruzada, uma nova expedição militar, agora a Quarta Cruzada, foi convocada para atender aos pedidos, aos suplícios, às súplicas do príncipe bizantino Aleixo, Aleixo, também chamado de Aleixo II, que teve o seu trono usurpado pelo imperador bizantino, portanto pelo seu pai, Isaac II. É uma briga, uma outra questão que também não vai dar tempo da gente discutir nessa aula por conta do tempo que a gente tem para discutir todos esses movimentos. Mas vejam, quem tiver interesse em relembrar um pouquinho sobre o Império Bizantino e sobre os problemas de usurpação de trono que eram basicamente constantes no Império Bizantino, eu recomendo que assista a videoaula que eu vou deixar aqui na descrição do link que a gente já gravou sobre o Império Bizantino lá no comecinho do curso de História Medieval 2. Ali a gente fala dos problemas imensos de toda a história do Império Bizantino, desse destronamento e usurpação de trono sempre constantes ali naquela região. Agora, é importante perceber que o impacto das conquistas muçulmanas sobre o Império Bizantino vai fazer com que os próprios bizantinos comecem a bater cabeça, e essa usurpação de Isaac II sobre Aleixo, que deveria de fato ser o imperador bizantino até então, faz com que Aleixo, exilado de Constantinopla, peça socorro ao mundo ocidental. E aí é importante a gente perceber dois aspectos importantes. Primeiro, a igreja
católica do Ocidente vê com bons olhos, portanto, vê um apoio de um príncipe bizantino que reivindica o trono, justamente que poderia lhe render a reunificação das igrejas. Portanto, aí o papado vê com bons olhos essa possibilidade de que se o papado, se o Ocidente auxiliasse Aleixo, ele poderia intervir e obrigar ao patriarcado de Constantinopla a reunificação com o papado, portanto, na verdade, a submissão da Igreja do Oriente à Igreja do Ocidente, e por outro, também os próprios ocidentais veem com muito interesse a possibilidade de uma aliança com o imperador bizantino e com os frutos que poderiam ser rendidos disso. O problema, mais uma vez, é o que aconteceu no caminho. O problema foi a desvirtuação do que foi os objetivos da primeira cruzada, que, enfim, eram os estados cristãos, ou a chamada Terra Santa, tomada pelos muçulmanos no Oriente, para agora pensar nos problemas políticos do Império Bizantino. Vejam o resultado disso. Com o alto endividamento dos cruzados junto aos venezianos na travessia, seguido do não cumprimento das promessas feitas a Aleixo, quando do sucesso do retronamento, os cruzados saquearam e tomaram Constantinopla, fundando o Império Latino do Oriente. Olha só que interessante. Então, o primeiro problema aconteceu quando os cruzados foram fazer a travessia do Mediterrâneo. A gente está falando já de uma quarta cruzada, portanto, de um movimento caro. A gente está falando de uma sequência de expedições militares absolutamente expendiosas e que a cada nova realização custava ainda mais, justamente por conta dos problemas financeiros decorrentes dos fracassos anteriores. Ou seja, quando você faz uma expedição militar, você espera obter riquezas como conquistas fundamentais de consequência da guerra que você faz, portanto, os espólios. Esses espólios não vieram justamente porque as duas cruzadas anteriores foram praticamente derrotas, foram fracassadas. O resultado disso é que a quarta cruzada começou com um endividamento imenso dos cruzados com os venezianos. É importante a gente lembrar, você pode olhar aqui no mapa, como que os venezianos e os genoveses tinham praticamente o controle das rotas comerciais e, portanto, também do deslocamento do transporte marítimo pelo mar Mediterrâneo, ali, do quando a gente fala de Europa Ocidental. Os venezianos transportaram, evidentemente, cresceram os olhos para a necessidade de transporte dessa nova cruzada, dessa quarta cruzada, e aumentaram o preço. Os cruzados se endividaram com os venezianos e os venezianos cobraram a parte dos espólios dos cruzados em caso de conquista. Okay? Então eles tinham uma dívida muito grande para conseguir, inclusive, retornar para casa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Aleixo, quando consegue o retronamento, portanto, quando consegue de fato chegar ao trono bizantino, ele não cumpre nem as promessas políticas de conquistas, de espólios, de riquezas aos cruzados, nem a própria igreja com relação à unificação com a Igreja Católica Ortodoxa. O resultado foi que os próprios cruzados, uma vez instalados, ou seja, antes do seu regresso à Europa Ocidental, simplesmente resolveram tomar, saquear e fundar ali o Império Latino do Ocidente. Okay? E aí é justamente por isso que a Quarta Cruzada também é considerada, ou chamada popularmente, de a Cruzada da Vergonha. Por quê? Porque, na verdade, não foi uma luta contra os muçulmanos, foi uma luta contra os próprios cristãos. Vejam, eu chamo a atenção de vocês para esse quadro super interessante que eu trouxe aqui de Eugène Delacroix, o mesmo pintor do século XIX. Ele pintou esse quadro em 1838, é o mesmo pintor no século XIX sobre a liberdade da Revolução Francesa. Claro, aqui daquele quadro sobre a liberdade pós-Revolução Francesa. Aqui o rei tinha solicitado a pintura desse quadro para exaltar as conquistas dos seus antepassados, mas o que Eugène Delacroix fez de fato foi um quadro que mostra a vergonha e a situação minimamente constrangedora dos cristãos na tomada de Constantinopla. Eu trouxe aqui uma análise interessante feita pela revista, de um artigo da revista Aventuras na História, que eu gostaria de reproduzir com vocês sobre a situação de Constantinopla
no caso da Quarta Cruzada, ou chamada também de Cruzada da Vergonha, entre 1202 e 1204. Olha só, alguns aspectos trazidos pelo quadro que é interessante para a gente refletir. O primeiro sobre a marinha decadente. O Império Bizantino, pessoal, até o século XIII, era considerado a marinha mais potente e importante de todo o mundo ocidental e oriental. Pelo menos desse mundo do ponto de vista eurocêntrico, né? Mas, de fato, o Império Bizantino ele tinha uma potência naval que era gloriosa, que era triunfante e que foi, pelo menos, ao longo de toda a Alta Idade Média e começo da Plena Idade Média. Só no século XIII é que, de fato, essa potência naval já estava bastante debilitada a ponto de pedir o auxílio, recorrer ao mundo ocidental, justamente para poder tentar se libertar do domínio muçulmano. Mas primeiro, então, esse ponto 1 aqui mostra, deixa eu ver se eu consigo aproximar, esse ponto 1 aqui mostra a marinha decadente, portanto, não dá para ver aqui pela resolução do quadro, mas os barcos afundando, enfim, essa marinha fracassada do Império Bizantino que não conseguiu proteger a sua cidade de Constantinopla das mãos dos próprios cristãos, evidentemente, que fizeram um ataque surpresa. Basicamente, no século III, essa marinha já era pífia, contando com 20 navios contra 200 dos cruzados, no momento em que os cruzados resolveram tomar a cidade de Constantinopla. O segundo aspecto são os habitantes. Vejam aqui esse segundo momento do quadro. Os habitantes da cidade de Constantinopla, absolutamente cosmopolita, tinha ali desde gregos até nórdicos vivendo na cidade de Constantinopla, então é importante a gente ressaltar esse cosmopolitismo dessa população. A população ficou embasbacada, não esperava um ataque como esse vindo dos próprios cristãos e foi massacrada pelos cristãos, num ato conhecido como um ato de vergonha, justamente por conta dessa briga interna e que os muçulmanos simplesmente viram os cristãos brigando entre si e se fortaleceram com praticamente essa guerra civil da cristandade nesse momento. A população, então, basicamente massacrada pela invasão europeia da cidade de Constantinopla. O terceiro aspecto interessante é a defesa insuficiente. É importante lembrar que a capital do Império Bizantino, Constantinopla, era a maior cidade da Europa, com 250 mil habitantes, igualando-se às grandes metrópoles islâmicas de Bagdá e Alexandria. Também era a cidade mais protegida do mundo. Seu complexo de muros era considerado impenetrável, mas os cruzados venezianos tiveram sorte com o clima e puderam atacar pelo mar, tomando as torres. Então, a cidade de Constantinopla era considerada a cidade mais segura do mundo, justamente pelo poder, não só pelo poder militar naval, mas principalmente pela fortificação de muros. Só que, de fato, os cruzados pegaram os bizantinos de surpresa, atacaram pelo mar, onde as defesas eram um pouco mais fracas, mas tinha, pelo menos tradicionalmente, essa força naval importante, mas, evidentemente, como a gente já disse, decadente nesse momento e fez com que fosse facilitado o domínio dos cruzados sobre os bizantinos. Outro ponto importante é o conquistador indeciso. Percebam aqui no quarto ponto destacado nesse quadro. Balduíno IX, conde de Flandres, que havia herdado uma vasta região nas atuais Holanda e Bélgica, a liderança principal dos cristãos nessa quarta cruzada, Balduíno IX, foi retratado pelo artista, por Eugène Delacroix, liderando as tropas e com uma expressão consternada, como se já começasse a se arrepender. Dupla licença poética, né? É importante a gente ressaltar. O líder dos cruzados era, na verdade, o francês Bonifácio de Monteferrato, mas, de fato, a principal liderança política foi Balduíno IX, que foi eleito imperador latino do Oriente, tá bom? Cargo que aceitou sem restrições. Governaria por apenas um ano até morrer em batalha. O quinto importante ponto é o saque, né, que está aqui retratado por esse pequeno tesourozinho aqui no cantinho esquerdo inferior da tela pintada por Eugène Delacroix, que representa justamente os 3 dias de saque em que os cruzados e venezianos roubaram casas, igrejas, destruíram construções insubstituíveis, como a grande biblioteca, e estupraram até freiras.
E aí, claro, quando a gente fala de vergonha, não é simplesmente a luta de cristãos contra cristãos. A questão da vergonha é principalmente o que foi feito com a cidade de Constantinopla por aqueles que até então deveriam ser os seus aliados, principalmente. As cenas descritas pelos cronistas são de um horror absoluto, né? Seja o massacre à população, seja o estupro que normalmente esse tipo de guerra causava, né? Fazia parte da pilhagem o estupro das mulheres, mas no caso de Constantinopla, uma cidade absolutamente religiosa, até as freiras teriam sido estupradas pelos próprios cristãos conquistadores cruzados, as igrejas pilhadas, as casas roubadas, a biblioteca, a grande biblioteca de Constantinopla simplesmente destruída e com ela uma coleção de obras insubstituíveis para a humanidade, sem contar na quantidade de relíquias, né? E aí na aula passada a gente falou um pouco sobre essas relíquias, a importância delas, mas a quantidade de relíquias simplesmente roubadas pelos cristãos ocidentais e levadas de Constantinopla para o Ocidente cristão. E até hoje estão lá, né, nas igrejas da Europa Ocidental. Então, o saque foi uma vergonha que durou 3 dias. Durante 3 dias inteiros, Constantinopla foi simplesmente pilhada, saqueada pelos cristãos. Por fim, a tortuosidade, a expressão do próprio cavalo, que a gente pode perceber que na última imagem, né, o cavalo de Balduíno IX, a expressão do próprio cavalo faz parte da tortuosidade geral do quadro, indicados pelos seus elementos gráficos. A natureza vil da conquista. Delacroix decidiu mostrar o evento como o que era, não a vitória dos francos, mas um massacre infame a manchar a memória do seu país por toda a história. Enfim, a Quarta Cruzada pode ser considerada, de fato, o principal movimento de desvirtuação do espírito cruzadístico, portanto, da tentativa de retomada da Terra Santa das mãos dos muçulmanos. É importante a gente perceber, aqui, pouco mais de um século depois do primeiro movimento das Cruzadas, da pregação de Urbano II, houve, de fato, uma desvirtuação dos motivos, inclusive religiosos, materiais, políticos das Cruzadas, a ponto dos cristãos lutarem contra os próprios cristãos e pilharem vergonhosamente durante 3 dias a cidade de Constantinopla, ok? Que durou então de 1202 a 1204 e basicamente teve a fundação desse Império Latino do Oriente, portanto as terras conquistadas foram dos próprios bizantinos até 1261, durante quase 60 anos Bizâncio ficou nas mãos dos cristãos, ok? Então, após a derrota da Quarta Cruzada, desde a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos em 1144, a gente tem aí pelo menos 5 décadas, praticamente 50 anos, que o Império, que as terras consideradas pelos cristãos sagradas e todo aquele entusiasmo que permaneceu na mentalidade das pessoas pela pregação das cruzadas constantes durante pelo menos durante mais de um século, simplesmente essas terras permaneceram nas mãos dos muçulmanos e o sentimento de frustração e ao mesmo tempo de vergonha por conta da Quarta Cruzada tomou conta da Europa. Então, vamos tentar imaginar o que é o imaginário das pessoas na época que pensavam, que acreditavam justamente no constrangimento da permanência das terras santas nas mãos dos infiéis, na mão dos cristãos, como era pregado no imaginário da época. Ou seja, permaneceu na cabeça das pessoas, seja dos populares, seja dos nobres, aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de que Deus continua exigindo dos cristãos a libertação da sua terra santa, a libertação do sepulcro divino, a libertação da terra que Jesus pisou das mãos dos muçulmanos. Continuaria exigindo, e após 3 tentativas, 3 grandes expedições, o fracasso atrás de fracasso. Bom, basicamente o que a gente pode entender, ficou na cabeça das pessoas pelo menos 2 caminhos possíveis para se entender o porquê desse fracasso. Ou Deus teria abandonado os cristãos, evidentemente esse não é um caminho a ser trilhado por esse imaginário popular, ou os próprios cristãos, por conta dos seus pecados, evidentemente, por conta das suas fraquezas, por conta da sua incredulidade, não teriam obtido de Deus a vitória. Ou seja, Deus teria punido os cristãos por conta dos seus pecados com a não vitória sobre os muçulmanos. Disso nasceu movimentos populares importantes e absolutamente constrangedores para a história do cristianismo, que desembocaram no que a gente chama de
Cruzada das Crianças. Portanto, a segunda cruzada extraoficial ocorrida nesse período que a gente chama de plena Idade Média, portanto, nesse grande movimento de cruzadas que basicamente aconteceu no século XII e século XIII. Vamos entender o que foi essa Cruzada das Crianças e como que isso impactou no imaginário cristão sobre as cruzadas. Vamos lá. Olha só, então a Cruzada das Crianças, segundo os cronistas da época, Vicente de Beauvoir e Roger Bacon, então dois cronistas dali do século XIII, Estevão, um pequeno pastor de cabras de apenas 12 anos de idade, teria entregue ao rei Felipe Augusto, aquele mesmo da Terceira Cruzada, em Saint-Denis, uma carta que, segundo ele próprio, o próprio Deus lhe entregara, ordenando que um exército de crianças deveria formar uma nova cruzada para libertar Jerusalém dos muçulmanos. O rei, segundo os cronistas, teria o mandado de volta para casa. Então, existe uma série de narrativas sobre como teria nascido esse movimento, mas o fato é que uma criança de 12 anos, pelo menos o fato segundo as narrativas desses cronistas, uma criança de apenas 12 anos de idade, pobre, um pastor de cabras, teria viajado da sua terra natal, que não se sabe exatamente de onde mas teria chegado a Saint-Denis, onde estava o rei da França, Felipe II, naquele momento, e teria entregue a ele uma carta que, segundo ele, teria sido enviada pelo próprio Deus, exigindo que o rei apoiasse o envio de crianças para uma nova expedição militar contra os muçulmanos. Por que crianças? Justamente pela ideia de pureza. Ou seja, é fruto desse imaginário popular de que os cruzados teriam de tal forma perdido a sua virtude, de que os nobres, os adultos, enfim, as pessoas de uma maneira geral, especialmente a nobreza, né, e aí é preciso lembrar que a gente está falando do mesmo contexto das heresias, que tem videoaula aqui sobre isso, a gente está falando das ordens mendicantes, criticando junto com as heresias, especialmente o franciscanismo, a estrutura da igreja, a riqueza da igreja, essa situação de desigualdade social crescente por conta do movimento de reurbanização e de revitalização do comércio. Enfim, a gente está falando desse mesmo contexto que a gente tem discutido nessas últimas aulas, para você que é meu aluno desse segundo bimestre de História Medieval 2, nesse mesmo contexto, a gente vê esse imaginário popular pensando, poxa, mas espera aí, é uma igreja decadente, uma igreja desvirtuada, é uma igreja que não consegue controlar esse movimento de heresias, turbinando as tensões da Europa Ocidental nesse momento, e aí simplesmente uma criança, que na verdade é fruto de todo esse contexto maior, vem com essa ideia ao rei Felipe Augusto de que as crianças seriam a única possibilidade de libertação da Terra Santa, porque elas seriam puras, seriam imaculadas, não teriam pecado dos adultos, especialmente dos nobres ou dos clérigos. Tá? Segundo as crônicas desses narradores da época, o rei Felipe Augusto teria ficado impressionado com a fé, com o discurso, com a pregação dessa criança, e teria consultado a Universidade de Paris sobre a possibilidade de enviar essas crianças em expedição militar. Acredita-se, os cronistas, que passou pela cabeça dele apoiar uma coisa dessa. Evidentemente, os intelectuais da Universidade de Paris exigiram que ele fizesse o contrário, e ele teria enviado de volta para casa o pequeno Estevão. Né? Mas, evidentemente, como eu disse, embora Estevão seja a criança enigmática, muitas vezes até mítica em algumas narrativas, que representasse esse imaginário, de fato existia algo maior. Né? Ou seja, essa mentalidade, esse imaginário, essa crença de que as cruzadas não deram certo, justamente por conta do pecado, e por isso as crianças deveriam exercer o papel de militares nas cruzadas, transcendia a Estevão, transcendia a França, e a gente vai ver como se espalhou. Então, olha só. A partir daí, o que aconteceu? Estevão virou um mito que foi recebendo enxertos aqui e ali. Então, não tem como saber exatamente o que aconteceu com ele e como que isso desembocou no que a gente chama de Cruzada das Crianças. Até se tornar um dos episódios mais emblemáticos da Idade Média, conhecido como a Cruzada das Crianças. Estevão se tornaria uma lenda, mas não seria o único. Então, basicamente, diverge. Né? Então, existem alguns cronistas que têm uma certa coerência quando vão falar da presença de Estevão junto ao rei Felipe Augusto,
embora os historiadores, de uma maneira geral, acreditem que dificilmente o rei receberia de fato uma criança pobre de 12 anos de idade numa audiência, mas acredita-se que a carta dele, pelo menos, teria chegado ao rei Filipe Augusto. O fato é que, a partir daí, a partir do retorno para casa de Estevão, do menino Estevão, existe uma série de enxertos que vão criando essa aura mítica em torno da criança. De uma maneira geral, o que acredita-se é que Estevão teria resolvido partir, então, sozinho, pregando ao longo do caminho para o Oriente, que pregaria que, ao chegar diante do Mar Mediterrâneo, ele conseguiria abrir o Mar Mediterrâneo para dar passagem às crianças puras que seguiriam em direção aos muçulmanos, e que, chegando na Palestina, as crianças, por sua pureza de coração, iriam converter os muçulmanos ao cristianismo. Essa era, de uma maneira geral, o que aparece nesses vários relatos, é que essa seria a crença geral. O fato é que, segundo alguns dados da época, segundo alguns historiadores, possivelmente exagerado, quase 20 mil pessoas, ou em torno de 20 mil pessoas, teriam seguido o jovem Estevão, na sua grande maioria miseráveis, partes do clero mais pobre, do baixo clero, mas principalmente crianças e jovens, teriam seguido Estevão até chegar às margens do Mar Mediterrâneo para embarcar em direção ao Oriente. Evidentemente, ao chegar lá, Estevão não conseguiu abrir o Mar Mediterrâneo, teria sido, por outro lado, teria recebido a oferta, ele e os sobreviventes, porque a gente está falando de uma série de miseráveis atravessando os Alpes suíços e do norte da Itália, em direção a Veneza e Gênova, portanto ali no nortezinho da Itália, mas na entrada do Mar Mediterrâneo. Ao chegar lá, alguns mercadores genoveses teriam oferecido transportar as crianças de graça ao Oriente, a fim de empreender de fato essa vontade divina. Daí não se tem mais notícias de nenhuma criança. Portanto, acredita-se que eles teriam sido sequestrados e sido feito como escravos em alguma cidade mercadora do norte da África. Enfim, ou seja, aqueles que sobreviveram foram simplesmente tomados como escravos. Imagina, crianças absolutamente indefesas diante do vilipêndio, não só militar, mas principalmente da ganância de mercadores que estavam acostumados a tratar com o tráfico humano em todo o Mar Mediterrâneo, especialmente no norte da África. Enfim, esse teria sido o fim de Estevão e a maior parte das crianças que sobreviveram a essa travessia da Europa até o Mar Mediterrâneo. Mas percebam, Estevão não foi o único caso. Olha só que interessante. Na Alemanha, no mesmo ano de 1212, movimentos muito semelhantes aconteceram. O principal referiu-se a Nicolau, outro camponês de 10 anos de idade que teria partido de Colônia, ali na região noroeste da Alemanha, quase na divisa com a França, e com a Bélgica e com a Holanda, com a promessa de abrir o Mar Mediterrâneo para os cruzados passarem. Percebam que há muita semelhança entre as histórias, tá? O que, por um lado, mostra um imaginário muito grande de semelhança entre essas ideias sobre a pureza das crianças e a necessidade da tomada da Terra Santa da mão dos muçulmanos, ou, por outro lado, uma confusão entre movimentos distintos, histórias distintas, que séculos depois, por narrativas muito mais de memorialistas do que de registro de fato, acabam construindo como se fossem histórias diferentes, talvez uma grande história comum. Mas, de fato, existe também essa história de que Nicolau, também um camponês de 10 anos de idade, teria partido de Colônia com a promessa de abrir o Mar Mediterrâneo para os cruzados passarem, e que teria juntado ele também em torno de 20 mil crianças, jovens, miseráveis, para partir em direção ao Oriente. O resultado, tanto Estevão, então, quanto Nicolau teriam sido, nas duas narrativas, enganados ao chegar a Gênova por mercadores que teriam prometido transportar os sobreviventes do caminho, da fome, do frio, lembrando que o que seria a travessia por crianças miseráveis, imagina, de Colônia, você pode ver aí no mapa, de Colônia, do noroeste da Alemanha, até chegar em Gênova. Imagina atravessar isso, especialmente no inverno, na região dos Alpes,
portanto, uma região absolutamente fria, montanhosa, de difícil travessia. Imagina atravessar tudo isso, crianças, até chegar em Gênova. Então, os sobreviventes que teriam chegado lá, como eu disse, teriam sido enganados nas duas narrativas por mercadores genoveses quando não conseguiu abrir o mar Mediterrâneo, com a promessa de atravessar o Mediterrâneo até a Terra Santa, e que após o embarque, entretanto, então, não se encontra nenhum registro. Então teriam sido sequestrados, teriam sido vilipendiados. Há algumas narrativas que falam de tempestades que teriam destruído esses barcos, enfim, mas o fato é que não se tem registro nenhum, né? Acredita-se simplesmente que eles teriam sido vendidos como escravos em alguma região do norte da África. Okay? Então, após o embarque, entretanto, não se encontra mais registros. Os jovens, todavia, provavelmente foram vendidos como escravos nos portos de Alexandria, segundo o relato apócrifo do cronista Albericus Triumphantium. Existe um relato chamado apócrifo porque a historiografia não encontrou comprovações da veracidade das suas narrativas. Mas esse Albericus Triumphantium teria sido um cronista da época, narraria, né, na sua narrativa, mais uma vez apócrifa, porque não é reconhecida como verídica pela historiografia, ou pelo menos não comprovadamente verídica, narra o retorno, 20 anos depois, de um padre que teria ido com as crianças e que teria retornado do Oriente para o Ocidente, 20 anos depois, com a narrativa, enfim, com a história de que os barcos teriam afundado e os sobreviventes teriam se espalhado ali pelo norte da África, região de Alexandria. Então, são possibilidades, né? Ou a traição dos mercadores genoveses, simplesmente teriam vendido essas crianças como escravos, enfim, né? Tempestades no caminho ou dificuldades durante a travessia teriam feito com que essas crianças simplesmente desaparecessem da história. Então, a tragédia se deu simplesmente nesses termos, né? As crianças tentando representar esse grande imaginário de crença na necessidade de retomada da Terra Santa, simplesmente sucumbiram às consequências dessa crença absoluta na pregação cristã católica da necessidade de vencer os infiéis. Ok? Então, de uma maneira geral, para a gente encerrar a Cruzada das Crianças e, por fim, as últimas cruzadas, houve uma descrença geral, portanto, assim, para a gente entender os motivos dessa Cruzada das Crianças, como eu disse, existe uma descrença geral após a desvirtuação da Quarta Cruzada, seguida da ideia de que a retomada de Jerusalém só poderia acontecer com auxílio divino se fosse empreendida por cruzados com pureza de coração. Daí a necessidade das crianças. E aí uma citação do Hilário Franco Júnior, página 54, a crença geral de que as crianças poderiam ter sucesso no empreendimento graças à sua pureza era, ao mesmo tempo, uma sobrevivência da ideia original de cruzada e uma crítica aos rumos que ela tinha até então tomado. Ok? Para a gente finalizar, então, as últimas cruzadas, as quartas últimas cruzadas, que tem um desfecho igualmente desfavorável aos cristãos, mas que, em termos dos seus motivos, que em termos da sua estrutura, a gente pode resumir de maneira um pouco mais compacta, justamente porque aqui a força das cruzadas, a força dos movimentos praticamente já tinha se perdido, na verdade, desde a Quarta Cruzada. Vamos lá, Quinta e Sexta Cruzada, o que aconteceu, o que foram esses movimentos? A Quinta Cruzada aconteceu entre 1217 e 1221. Foi pregada pelo Papa Inocêncio III, mas levada a cabo somente pelo seu sucessor, Honório III. E é fruto também, evidentemente, do desânimo e desconfiança geral sobre as cruzadas, especialmente ao massacre resultado da cruzada contra os albigenses. Então vejam, o Papa Inocêncio III, lembrem-se, Inocêncio III é o mesmo da época da cruzada contra os albigenses, portanto, de um movimento que a gente chama de cruzadas ocidentais, portanto, de movimentos cruzadísticos internos dentro do mundo cristão contra os heréticos, especialmente contra os albigenses na França, também contra os eslavos no leste europeu, chamados pagãos, e no oeste contra os muçulmanos nas guerras de reconquista. Isso que a gente chama de cruzadas ocidentais, que a gente também não vai entrar em detalhes aqui. Mas o fato é que Inocêncio III é aquele mesmo da cruzada contra os albigenses, da força imperativa da igreja no combate aos hereges dentro do seu próprio território, é o mesmo que obriga Francisco de Assis a fundar uma ordem caso não quisesse recair em heresia. Enfim, o Papa Inocêncio III é um nome importante
nesse espírito cruzadístico da igreja contra os hereges. Tá? E é justamente o Inocêncio III que convoca uma nova cruzada contra os muçulmanos do Oriente como uma forma de completar esse grande movimento militar de expedições contra os chamados infiéis ou contra os hereges e pagãos, tá bom? Então, mais uma vez, Inocêncio III, seu sucessor também Honório III, fazem parte desse contexto da Igreja Católica de retomada da força contra os pagãos e contra os hereges. Hereges dentro do seu próprio território, principalmente albigenses e valdenses, como a gente viu nas aulas passadas. Se você não viu, tem aqui um link na descrição desse vídeo sobre as aulas das heresias, chamadas heresias ocidentais, mas também contra os pagãos. O auxílio, especialmente na cruzada dos albigenses, contra os muçulmanos do leste, e principalmente a retomada das cruzadas nesse movimento chamado de Quinta Cruzada contra os muçulmanos do Oriente, tá bom? Houve essa tentativa, então, de uma nova cruzada, dessa vez tendo como estratégia a invasão e a tomada do Egito para só depois chegar à Palestina. Então, qual que é a estratégia? A estratégia era conquistar o Egito e então partir para Jerusalém. O comando dessa tropa, né, dessa expedição militar da Quinta Cruzada, coube, por um lado, a João de Pirene, que era herdeiro do trono de Jerusalém, usurpado, na visão dos cristãos, pelos muçulmanos, e do cardeal Pelágio, comandante das tropas papais. Então, nesse caso, o próprio Papa enviou suas tropas, dessa vez, para auxiliar os cruzados. Né? Ou seja, para a gente entender como que a Quinta Cruzada representa um interesse muito forte, muito importante da Igreja também, na retomada do mundo do Oriente e, evidentemente, na esperança de reunificação com a Igreja Ortodoxa. Ok? Então, o cardeal Pelágio, comandante das tropas papais, os cruzados invadiram o Egito e receberam dos muçulmanos a oferta de Jerusalém em troca de abandonarem as terras do Nordeste africano. Então, vejam, os cristãos tomaram parte do Nordeste africano, ou seja, parte do Egito, conquistaram parte do Egito, e a estratégia deles era tomar todo o Egito até a capital Cairo, até chegar depois à tomada de Jerusalém. Curiosamente, vejam só, os cristãos receberam dos muçulmanos a oferta, diante da força militar dos cristãos sobre os muçulmanos, na tomada de parte do Egito, os muçulmanos fizeram uma oferta de entregar Jerusalém para os cristãos em troca dos cristãos abandonarem o Egito. Nesse momento, mais importante o Egito, o sultão do Egito tinha mais poder e mais interesse, evidentemente, nas terras do próprio Egito do que em Jerusalém. Os cristãos, entretanto, principalmente por conta do cardeal Pelágio, olha só, né, por conta da força do Papa, não aceitou a retomada, a oferta de ter Jerusalém e não o Egito, porque na verdade era interesse do Papa e também dos cristãos ocidentais, do interesse político, a tomada de todo o norte da África até o Oriente Médio, o Oriente Próximo. Então, eles acreditavam que essa oferta era feita justamente porque os muçulmanos estavam debilitados e não resistiriam e a tomada de Jerusalém. Só que a grande questão é que os cristãos, nesse momento, que estavam tomando o Egito, estavam aguardando a chegada de um último reforço militar que viria de Frederico II, Sacro Imperador Romano Germânico. Portanto, as tropas alemãs estavam atrasadas, mas deveriam chegar ao Egito, e quando elas chegassem, os cristãos, e aí na visão principalmente do cardeal Pelágio, os muçulmanos não teriam chance contra os cristãos, que tomariam o Egito, o Nordeste da África e o Oriente Próximo, portanto, Jerusalém e todos os reinos dos muçulmanos. Ou seja, os cristãos tiveram a chance de retomar Jerusalém, mas preferiam apostar na possibilidade de expulsar de vez os muçulmanos de todas as terras sagradas e tomar não só o patriarcado de volta, o patriarcado de Alexandria no Egito, mas também o patriarcado de Antioquia e de Jerusalém. Percebam que para a Igreja Católica não bastava ter o patriarcado de Jerusalém de volta. Era necessário, para a retomada de fato da Igreja do Oriente, ter os três principais patriarcados do Oriente. Antioquia no norte do Oriente Próximo, Jerusalém no centro, o principal, e Alexandria no Egito. Ok? Porém, vejam só, a proposta então, todavia, foi recusada, esperando-se as tropas do imperador alemão Frederico II, que não as enviou. O retardo de Frederico II levou à derrota cristã e a excomunhão deste pelo Papa Gregório IX. Então vejam, Frederico II traiu o papado, traiu a Quinta Cruzada e simplesmente não enviou suas tropas.
Na expectativa de que o imperador chegasse, os cristãos mantiveram sua posição esperando as tropas alemãs que não vieram, e aí os muçulmanos tiveram tempo de se reorganizar e simplesmente expulsaram os cristãos do Egito. Fizeram uma nova oferta: ou vocês vão embora, ou a gente massacra vocês. Eles simplesmente retornaram com uma mão na frente e outra atrás, e absolutamente emputecido com Frederico II, o Papa agora, Gregório IX, simplesmente o excomungou. E isso vai levar à Sexta Cruzada. Olha só. A Sexta Cruzada, portanto, em seguida, vejam, basicamente 7 anos depois da derrota dos cristãos para os muçulmanos no Egito, Frederico II, que tinha passado praticamente 7 anos excomungado, e aí eu quero lembrar vocês, nós discutimos nas aulas sobre a igreja, né, sobre a força e importância da igreja no mundo medieval. Também vou deixar a descrição aqui no link para vocês acessarem, quem não tiver assistido a aula. Mas o impacto de uma excomunhão nesse mundo medieval é imensa. Não dá para a gente minimizar o impacto não só social, mas também político e religioso disso. Tá? A excomunhão de um imperador fazia com que nenhuma missa pudesse ser celebrada em todo o seu território. Então, durante 7 anos, nenhuma missa, nenhuma confissão, nenhum sacramento pôde ser realizado em todo o Sacro Império Romano Germânico. Daí a pressão dos príncipes, a pressão da população sobre Frederico II para se retratar com a igreja e ter sua excomunhão retirada. O que a igreja exigiu, evidentemente, foi que Frederico II empreendesse ele mesmo uma cruzada para a expulsão dos muçulmanos dos territórios considerados sagrados, enfim, do Egito, do norte e nordeste da África e principalmente do Oriente Próximo. Frederico II, então, em 1228, vai empreender uma nova cruzada, a Sexta Cruzada, justamente com essa intenção de, primeiro, de ter retirado a sua excomunhão, que de fato, quando ele parte em cruzada, a igreja retira a sua excomunhão, e de, enfim, ter esses espólios para a igreja, para o Ocidente e para si próprio. Então, a Sexta Cruzada foi incentivada pelo Sacro Imperador Alemão, Frederico II de Hohenstaufen, na tentativa de ter sua comunhão anulada. Ele, de fato, vai empreender uma expedição importante para Jerusalém, lembrando que, nesse momento, é o Egito o principal foco de reforço, o principal foco de importância para o mundo muçulmano. Então, Jerusalém já não está tão guarnecida quanto era nas décadas anteriores, e Frederico II consegue tomar Jerusalém, ele consegue conquistar Jerusalém para o papado, para a cristandade de uma maneira geral, mas evidentemente não toda a região pretendida pela Igreja Católica. Houve essa tomada de Jerusalém, resultando no Tratado de Jafa, que abria Jerusalém a ambas as religiões. Olha o problema que Frederico II criou para si mesmo quando ele toma Jerusalém. Veja, Frederico II era, todavia, um admirador confesso da religião muçulmana, fato que levou a buscar a paz com os muçulmanos ao invés do conflito armado. O resultado foi uma nova excomunhão e a invasão de suas terras no norte da Península Itálica pelas forças papais. Então vejam, olha a situação. Frederico II, e aí os cronistas da época relatam, que ele era um admirador dos muçulmanos, né? Ele começa por aí. Segundo também, porque evidentemente ele não tinha força suficiente militar para tomar sozinho toda a região do Oriente Próximo e Norte da África. Tá? Então o que Frederico II vai fazer? Invade diretamente Jerusalém, toma Jerusalém, e quando ele faz isso, ao invés de reforçar com demais tropas do Ocidente, enfim, reforçar Jerusalém e continuar investindo sobre os muçulmanos, ele faz um acordo de paz com os muçulmanos, tá? Que é o que representa nessa figura que eu trouxe aqui para vocês. Basicamente, ele institui um acordo de paz, que é o chamado Tratado de Jafa, em que não só ele não invade o restante das terras muçulmanas do Oriente Próximo e do Egito, como ainda abre a cidade de Jerusalém para ambas as religiões, ou seja, tanto cristãos quanto os muçulmanos tinham profissão religiosa permitida em Jerusalém. A igreja, e principalmente o Papa Gregório IX, ficou tão emputecido com Frederico II que não só excomungou ele de novo, como as tropas papais ainda invadiram suas terras do norte da Itália. Resultado, olha só. Sua situação de excomungado levou a deserções e resistência das forças cristãs locais, o que, somado ao temor de perder sua coroa na Europa, fez com que Frederico II retornasse ao Sacro Império. Então, olha a situação que o Papa Gregório IX colocou Frederico II. Frederico II, excomungado mais uma vez,
perdeu o apoio de boa parte de suas próprias tropas. Mais uma vez, percebam a pressão, imagina as tropas que foram, né, especialmente os vassalos de Frederico II, os vassalos de seus vassalos, foram para Jerusalém na expectativa de que a excomunhão do imperador fosse retirada, e foi de fato durante o seu empreendimento na Sexta Cruzada. Sua excomunhão retirada aliviava a tensão religiosa e social em todo o Sacro Império Romano Germânico. Com a nova excomunhão imposta ao imperador Frederico II, houve uma série de deserções, traições. Simplesmente os seus vassalos, os vassalos de seus vassalos abandonaram Frederico II e retornaram, havendo principalmente esse apoio do Papa, principalmente militar, com esse avanço sobre o Sacro Império Romano Germânico. Frederico II, então, estava excomungado, tinha traições e deserções nas suas próprias tropas, portanto militarmente enfraquecido, e tinha a rejeição de cristãos locais de Jerusalém por ser um excomungado, e aí, finalmente, o risco de perder a sua coroa de Sacro Imperador Romano Germânico fez com que ele retornasse à Europa. Por outro lado, também os próprios muçulmanos começaram, do outro lado da Ásia, a sofrer uma opressão e a necessidade de retomar Jerusalém de Frederico II por conta da expansão mongol de Gengis Khan, levando tropas árabes a descumprir o acordo de Jerusalém e tomarem mais estados cristãos na região. Então, olha só o contexto. Por um lado, os cristãos enfraquecidos na região, porque o imperador Frederico II, em toda essa situação com a igreja, ficou militarmente enfraquecido. Por outro lado, os muçulmanos estavam recebendo uma pressão de leste a oeste da Ásia por conta da invasão de Gengis Khan. Gengis Khan eu não vou tratar especificamente nessa aula, mas eu quero gravar uma videoaula específica sobre ele que é muito interessante. Mas de uma maneira geral, só um parênteses, Gengis Khan foi o maior imperador de todos os tempos, tá? Ou pelo menos criou o maior império já conhecido pela história. O império de Gengis Khan ia da China, portanto lá do Extremo Oriente até o Oriente Próximo. Gengis Khan, e aí tem alguns detalhes interessantes sobre Gengis Khan, por exemplo, o fato de que, segundo crônicas da época, e também segundo alguns historiadores estudiosos do Império Mongol, Gengis Khan tinha o hábito de estuprar todas as mulheres de cada lugar que ele conquistava. E ele teve o maior império já registrado em toda a história. Resultado, existem alguns dados que chegam a dizer que 2 ou 3 em cada 10 asiáticos teriam hoje material genético de Gengis Khan. Tamanha quantidade de filhos bastardos que ele teve, estuprando praticamente todas as mulheres do seu império. Mas o fato é que Gengis Khan era um poder militar desconhecido pelo mundo ocidental e médio oriental na época. Simplesmente ele avançou do Extremo Oriente ao Oriente Médio e Oriente Próximo numa força avassaladora, pressionando os muçulmanos a saírem do Oriente Médio para o Oriente Próximo, portanto, forçando eles a retomarem os estados, mais estados cristãos que ainda sobreviviam nessa região da Palestina e do Oriente Próximo. Ou seja, tornando cada vez mais fracassado o intento das cruzadas desde a sua primeira expedição. Ok? Por fim, então, para a gente encerrar a aula, pessoal, a 7ª e 8ª cruzadas. A 7ª cruzada foi executada de 1248 a 1250. Essa nova empreitada foi liderada por Luís IX, canonizado como São Luís pela Igreja Católica, essa da imagem, rei da França, após a convocação da cruzada durante o primeiro concílio de Lyon pelo Papa Inocêncio IV. Então o Papa Inocêncio IV vai convocar uma nova cruzada, tentando o último suspiro da Igreja e da cristandade, de retomada desses novos estados perdidos pela expansão mongol e pelos muçulmanos no Oriente, e quem vai comprar essa ideia é o rei da França, absolutamente religioso e piedoso, segundo os cronistas narrativos da época, comprou essa ideia da Nona Cruzada e liderou, e agora praticamente é uma cruzada só sob a liderança de Luís IX, ou São Luís, a chamada 7ª Cruzada contra os muçulmanos, mais uma vez, da África ao Oriente Médio. Okay? Então essa nova empreitada... Então Luís IX
conseguiu conquistar boa parte do Egito e recuperar Damieta, local estratégico para atacar a Palestina em 1249. Então, boa parte do Egito, né, e principalmente essa região de Damieta, você está vendo aí no mapa, foi conquistada por Luís IX. Então a expedição de Luís IX foi de fato forte, lembrando que os muçulmanos estavam debilitados porque estavam lutando contra os mongóis, tá? Por isso essa facilidade para a gente entender, pô, mas os cristãos não conseguiram tomar o Egito antes, não conseguiram tomar Jerusalém, de repente conseguem, claro, né, um outro contexto dos muçulmanos sendo atacados pelos mongóis. Olha a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo na Europa nesse momento, tá bom? Então, Luís IX conseguiu conquistar boa parte do Egito, recuperando Damieta em 1249. Todavia, em decorrente de um forte surto de tifo, seu exército foi quase dizimado e o rei partiu em retirada, sendo capturado em Al-Mansorra, e sua libertação aconteceu somente em maio de 1250, sob o pagamento de 800.000 peças de ouro. Então, olha só, o rei Luís IX estava quase conquistando o Egito, mas uma peste, enfim, né, uma epidemia de tifo, dizimou praticamente o seu exército e obrigou a retirada, e o rei foi sequestrado, foi capturado, e a sua libertação aconteceu somente mediante o pagamento de 800.000 peças de ouro. Imagina o que isso representava, talvez represente até hoje em termos de valores, pela sua libertação em 1250. Mas percebam, o quanto é interessante essa questão da doença. A gente está falando de europeus que têm contato mínimo, né, e bastante restrito com o Oriente, e quando tem esse contato, tem contato com doenças que para os orientais já são doenças, já são imunizados a essas doenças, e para os europeus ocidentais simplesmente são pestes incuráveis, né? Então, no caso aqui, talvez, dificilmente Deus teria ajudado, né, nesse caso, Filipe IX, mas o seu exército contraiu a peste de tifo, e ele teve seu exército dizimado e a Sétima Cruzada fracassada. Isso levou, alguns anos mais tarde, a Oitava Cruzada. Então 15 anos depois, os muçulmanos egípcios lançavam uma nova empreitada sobre o Oriente Cristão. Então, os muçulmanos conseguiram se reorganizar 15 anos depois da Sétima Cruzada, começaram novos ataques aos pequenas sobrevivências cristãs no Oriente, especialmente do Império Bizantino, o que levou, olha só, a uma nova empreitada de novo de São Luís, rei da França. Dessa vez partiu em direção ao Egito, mas mirando Tunísia, né? E aí olha só, São Luís, já bem mais velho, praticamente 20 anos depois do seu sequestro e sua libertação na Sétima Cruzada, ele de novo vai em direção ao Egito, mas dessa vez ele não mirava o Oriente. Olha que a inversão completa na Oitava Cruzada em relação às primeiras, né? Com a intenção de converter Mostanser, governante de Tunis, a mais importante cidade da região. Então, basicamente, São Luís investiu nessa última cruzada, tentando reconquistar o Egito, mas dessa vez sem pensar no Oriente. O que ele queria era o Nordeste africano, especialmente a partir da conquista e possível conversão do governante da cidade de Tunis, da região da Tunísia, tentando, dessa forma, conquistar o Nordeste da África, né, o Norte e Nordeste da África. Depois de algumas vitórias no Egito, em 1270, Luís IX desembarcou em Tunis, mas de novo foi surpreendido por uma peste que dizimou sua tripulação, bem como o próprio monarca. Olha só que coisa interessante, né? O monarca canonizado pela Igreja Católica, devido à sua piedade, sua religiosidade, enfim, também ao seu martírio em prol da causa cristã, São Luís de novo tentou invadir o norte da África, de novo contraiu peste, de novo ele teve novamente vitórias sobre o Egito, mas contraiu peste de novo, tentando desembarcar em Tunis. A sua tropa também, ele morreu, boa parte da sua tropa morreu, um dos seus filhos, seu filho mais velho, morreu, e só o seu filho mais novo, Filipe, conhecido como o Audaz, que sobreviveu, teve que fazer acordos para conseguir retornar para a Europa. Então, após a trágica morte do pai, Filipe, o Audaz, firmou o acordo de paz com o sultão e retornou à Europa em 1271, sendo coroado em Reims. Está aí uma imagem, uma ilustração da morte do rei Luís IX, o rei São Luís, canonizado pela Igreja Católica, né? Enfim, um fracasso total. O que eu quero mostrar para vocês então, pessoal, concluindo a aula, é isso. São 8 cruzadas oficiais. Dessas 8 cruzadas oficiais, somadas a mais 2 cruzadas extraoficiais, a primeira cruzada,
teve vitória de fato dos cristãos sobre os muçulmanos. Então, da Segunda Cruzada para frente, foi ladeira abaixo. Da Segunda Cruzada para frente, houve não só problemas absolutos de organização e de derrotas atrás de derrotas dos cristãos, mas uma desvirtuação completa dos ideais das cruzadas, que, por fim, com a morte de São Luís, encerrou esse longo período de mais de 100 anos de investida cristã sobre o norte e nordeste da África e sobre o Oriente Próximo contra os muçulmanos, que simplesmente selou o fim dessa trágica página da história do cristianismo e da cristandade ocidental. Por fim, os muçulmanos, em 1453, tomaram de vez o Império Bizantino, o que havia restado do Império Bizantino, já debilitado desde a tomada de Constantinopla em 1204 pela Quarta Cruzada, e selou de vez o domínio muçulmano de toda essa região, que ainda hoje tem um peso árabe, muçulmano, islâmico importante na Ásia ocidental e oriental. Ok? Encerramos a aula, então, pessoal, com essas reflexões sobre o que foi, de fato, o movimento das cruzadas. É evidente que tem uma série de outros elementos importantes a ser discutidos, que eu quero ver se eu consigo gravar videoaulas para além dessas aulas remotas da Universidade Estadual de Goiás, para você que acompanha o canal, para você que é meu aluno e que não dá tempo, infelizmente, de um curso curto, como são o de Medieval 1 e de Medieval 2, de tratar todos os aspectos tão ricos, tão importantes, tão plurais da Europa medieval. Tá bom? Mas elementos como, por exemplo, as ordens militares, absolutamente importantes nesse contexto das cruzadas, como os teutônicos, os templários, os hospitalários, enfim, uma série de outras também ordens militares menores, que são parte de um contexto importante, mas a gente encerra essa discussão das cruzadas caminhando para uma última discussão, que é a crise, enfim, da Idade Média na Europa, a chamada Baixa Idade Média, na Europa, especialmente com a peste negra, e uma série de elementos que vão levar à convulsão desse período medieval até o chamado período do Renascimento, a Reforma, etc., mas que aí vai para uma outra matéria e, quem sabe, futuras videoaulas. Ok? Mais uma vez, então, eu encerro essa aula agradecendo a você pela companhia em mais essa série de videoaulas sobre as cruzadas. Agradeço a você que está acompanhando o canal, a você, meu aluno, pela companhia e pelo prestígio nesse empreendimento, nesse projeto de tentar, antes de tudo, para além das aulas remotas, de levar o conhecimento histórico para além dos muros da academia, portanto, para além da própria obrigação, da obrigatoriedade do ensino remoto nesses tempos de pandemia. Agradeço mais uma vez, então, a você, espero que você esteja satisfeito, esteja aproveitando essas aulas. Se você está gostando, peço que curta o vídeo, compartilhe, comente, ajude esse projeto e outros projetos de expansão do conhecimento acadêmico para além dos muros da academia a crescer, como outros canais importantes que a gente tem por aí, que eu vou deixar aqui na descrição alguns links de colegas que têm feito importantes movimentos nesse sentido de expansão do conhecimento acadêmico, de tentativa de tornar o conhecimento acadêmico palatável e acessível de maneira didática por meio do YouTube. Tá bom? Então agradeço mais uma vez a você, desejo que você e sua família estejam bem, que permaneçam bem, e um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.